A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Estamos chegando aí ao final de mais um trimestre. Nós vamos estudar hoje aqui a penúltima lição deste primeiro trimestre do ano de 2025, onde temos estudado aí uma série de lições falando sobre o seguinte tema: em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, nós estamos tratando nesse trimestre do estudo sobre as doutrinas básicas da Bíblia e do Evangelho, as principais doutrinas que formam a base doutrinária do Evangelho. Estamos aprendendo sobre essas doutrinas e também aprendendo a refutar as falsas doutrinas que têm surgido nos dias atuais, mas que não são desse tempo, já são, muitas delas são antigas, doutrinas que começaram a surgir desde o início da igreja, lá no século II, e até hoje têm sido poderosas armas do inimigo para tentar desvirtuar, para tentar desviar as pessoas da verdade. Então, o desafio nosso nesse trimestre está sendo exatamente esclarecer aos nossos irmãos as verdades bíblicas, reafirmar aquilo que nós cremos com base nos textos bíblicos, e também estamos buscando preparar os nossos irmãos para refutar tudo que tem surgido e que tem, na verdade, contrariado a palavra de Deus. Estamos estudando uma série de lições, então, tratando das doutrinas principais da Bíblia. Já estudamos sobre a Trindade, já estudamos sobre a Cristologia, a Paracletologia, já estudamos sobre o pecado, como sendo uma doutrina também importantíssima dentro do contexto bíblico, e estudamos na semana passada sobre a salvação, que é uma obra divina, né? Uma obra que foi projetada por Deus e não pelos homens, e estamos agora prontos para estudar a lição de número 12, que vai ser estudada nesse dia 23 de março de 2025, que nos traz como título: a igreja tem uma natureza organizacional. Então, a lição de número 12 é uma lição dedicada a tratar da eclesiologia. O que é a eclesiologia? É a doutrina a respeito da igreja. Eclesiologia é o estudo sobre a eclésias, que nesse caso aqui é a igreja. E dentro dessa temática, a lição que nós vamos estudar aqui vai tratar sobre a natureza organizacional da igreja, ou seja, nós vamos falar principalmente sobre a igreja como organização. Nós, estudando as Escrituras, entendemos que a igreja ela tem uma dupla natureza. Ela tem a sua natureza como organismo, ela é um organismo, e nesse caso a igreja como organismo, ela tem como cabeça Cristo, ela é o corpo e Cristo é a cabeça, mas a igreja também ela é uma organização, ela é uma organização. E esse assunto aqui é importante hoje, por quê, pastor? Por que estudar sobre a igreja como organização é algo tão importante? O que isso tem a ver com o tempo que estamos vivendo? Pois é, segundo algumas pesquisas aí, um dos maiores grupos que nós temos hoje religiosos, alguns chegam a dizer que é o segundo maior grupo religioso entre nós cristãos, tratando como denominação, é exatamente o grupo dos desigrejados. Dizem por aí, eu não tive acesso exatamente a essas pesquisas, mas sabemos, isso aí é comprovado, que os desigrejados têm crescido absurdamente no nosso Brasil, ou seja, muita gente diz crer em Jesus, muita gente hoje diz crer em Jesus, mas não
segue a alguma igreja, não está vinculado a uma denominação. São pessoas que já fizeram parte, muitas delas já fizeram parte, já se batizaram, já foram membros de alguma igreja, mas por alguma razão hoje são chamados desigrejados. E esse grupo de religiosos, de chamados cristãos que são desigrejados, esse grupo está crescendo muito no Brasil. Dizem por aí que já é o segundo maior grupo cristão no Brasil, perdendo apenas para a Assembleia de Deus, que é a maior denominação no Brasil. Isso pelo menos é o que eu ouvi algumas pessoas aí tocarem, né, falarem sobre essa questão. Mas uma coisa é certa, nós não temos dúvida nenhuma que os chamados desigrejados têm crescido de forma absurda na nossa nação. E essa lição, ela é importante para essas pessoas. É importante para que nós saibamos desse conteúdo que está sendo estudado aqui, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Por quê? Porque muitos desses desigrejados são pessoas que tiveram dificuldades na questão da organização de uma igreja. Pessoas que não se adaptaram, pessoas que tiveram sérias dificuldades com a administração de uma igreja. Pessoas que foram feridas, foram machucadas, e outras não conseguiram entender a igreja como organização. Existem pessoas que entendem que a igreja é um organismo, é o corpo de Cristo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, não deveria ter defeitos, não deveria ter problemas. Há pessoas que pensam que se a igreja ela é o corpo de Cristo, então não era para existir problemas numa igreja local, não era para existir algum tipo de revés, de complicações, desentendimentos, não era para existir falhas. Só que essas pessoas não conseguem entender que a igreja ela tem duas naturezas. Ela tem a sua natureza como organismo, espiritual, invisível, e também tem a sua natureza sob o ponto de vista humano, que é a natureza organizacional, a igreja como organização. A igreja como organismo, ela é maravilhosa, perfeita, é a igreja que vai morar no céu, é a igreja invisível. A igreja como organismo, ela está inteiramente adornada e preparada, sendo cuidada pelo Espírito Santo, e ela está sendo preparada para o arrebatamento, para o grande dia do encontro com o Senhor Jesus, que é o noivo, o esposo da igreja. Mas a igreja enquanto organização, a natureza organizacional da igreja, cheguei a gaguejar aqui, a natureza organizacional da igreja é aquela parte da igreja que diz respeito à administração, à questão da ordem, né, a questão da liderança. E aí está uma questão importante que a gente precisa também se aprofundar. É o lado humano da igreja. É o lado material, físico, palpável. E a igreja como organização, ela é falha. Ela é limitada. Ela pode ter algum tipo de falha, de limitação. Por quê? Porque ela é composta de seres humanos, de pessoas. Ela é composta de homens e mulheres. Então, a igreja, enquanto organização, ela não tem o nível de perfeição que a igreja, enquanto organismo, tem. A igreja, enquanto organização, ela é muitas vezes
ela é local, né? Ela é local, ela tem uma organização local, ela tem uma direção humana local. Ainda que essa igreja local, essa igreja enquanto organização, ela precisa nutrir a sua vida espiritual, porque essa igreja como organização, ela tem dentro dela aqueles que fazem parte da igreja como organismo. Ela tem dentro dela aqueles que fazem parte do corpo. Mas a igreja enquanto organização, ela é limitada nas suas forças, limitada nos seus recursos, ela está limitada pelas leis, né, que são próprias da nossa vida diária. Ela é uma instituição que está limitada às leis da nação, às leis do país. Ela também deve obediência à Constituição da nação. Então, aí está a questão que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. Há muitos que entendem que a igreja enquanto organização, a igreja local, não podia ter problemas, não podia ter crentes errados, não podia ter falhas na administração, mas acontece. Mas pode acontecer, porque uma igreja local é uma igreja composta de seres humanos, de pessoas que estão ali buscando se aperfeiçoar espiritualmente, buscando crescer espiritualmente, buscando se desenvolver espiritualmente, pessoas que estão ali procurando melhorar a cada dia, e a igreja, enquanto organização, ela é limitada às leis, às regras, às normas, ela é limitada às questões que estão à sua volta. E aí, nós vamos para dentro da Bíblia para entender isso à luz da Bíblia. Quando nós entramos para dentro das Escrituras, nós percebemos, em alguns momentos, a igreja sendo tratada como o corpo de Cristo, a igreja espiritual, que vai morar no céu, incorruptível, mas também a Bíblia fala da igreja local, enquanto instituição, enquanto organização, que precisa ser bem administrada, precisa ser bem gerida, precisa ser bem conduzida pela liderança, para que ela possa ter um bom desenvolvimento. Nós vamos estudar exatamente esse assunto na lição de hoje, tá certo? Por isso que o título da lição é: a igreja tem uma natureza organizacional. Então você, meu amigo desigrejado, você que diz que não quer ir para uma igreja, porque na igreja tem isso, na igreja tem aquilo, eu quero com muito amor dizer para você que a igreja enquanto organização não é uma invenção humana. É algo estabelecido por Deus, mas ela é composta de seres humanos. Então ela vai ter falhas, ela vai ter limitações, ela vai precisar ser aperfeiçoada. Portanto, meu amigo, a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer parte da instituição, nós devemos fazer parte da igreja enquanto organização, nós devemos estar inseridos dentro desse contexto, para que nós, de uma forma conjunta, associada aos demais, possamos estabelecer projetos, possamos estabelecer planos e trabalhar para que a igreja, como organismo, ela venha a crescer através da organização, através de uma boa administração. É na organização que nós estabelecemos estratégia de trabalho, que nós estabelecemos meios para alcançar as almas, estratégias para irmos até as almas. Tudo isso faz parte da parte organizacional da igreja. É na parte da organização que nós nos mobilizamos financeiramente para sustentar missionários, para também sustentar financeiramente os pastores designados
por Deus dentro da administração para cuidar da igreja, para zelar pela igreja, para trabalhar em favor da igreja, a fim de que a igreja tenha uma assistência contínua de homens de Deus para conduzir o povo ao crescimento, ao desenvolvimento, para conduzir a obra ao avanço, e assim o reino de Deus vai sendo conduzido, o reino de Deus vai crescendo, vai avançando. Tá certo? Bom, vamos lá. O nosso texto ora diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos voltar a ler esse texto, portanto não vou comentar agora o texto áureo, porque esse texto áureo faz parte da leitura bíblica em classe, nós vamos comentar isso, tá? Na verdade prática está escrito o seguinte: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, não se pode enxergar a igreja só sob o ponto de vista espiritual, só sob o ponto de vista como organismo. Precisamos aprender e conhecer, entender a igreja também como organização. Tá certo? Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Tito capítulo 1, versículo 1 até o 9. E o texto diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Até aqui, o que nós temos? Nós temos o apóstolo Paulo se apresentando, fazendo aqui uma introdução nessa carta que ele endereçou a Tito. A carta que Paulo escreveu a Tito é uma das cartas pastorais, ao lado das cartas que foram escritas para Timóteo, primeira e segunda carta escrita a Timóteo. Então, Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele dá as razões, ele apresenta aqui as razões do seu ministério, as razões do porquê ele prega. Então, ele começa explicando aqui que ele é apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, né, e segundo o conhecimento da verdade, e ele vai dizendo, né, que a seu tempo Deus manifestou a sua palavra pela a pregação que apresenta Jesus como Salvador, né, como único meio de salvação. E aí Paulo, na continuidade aqui das suas palavras introdutórias, ele diz que essa mensagem salvífica foi confiada a ele. Foi confiada a ele. E ele assim prega esta mensagem, porque ele foi confiado essa missão. Ele diz aqui no versículo 3, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Aí no versículo 4, ele se dirige diretamente a Tito, dizendo o seguinte: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí no versículo 5, depois de Paulo citar aqui Tito, porque a carta é endereçada a Tito, e ele trata Tito como seu verdadeiro filho, um filho estimado, filho na fé, evidentemente. No versículo 5, Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. O que nós temos aqui nesse versículo? Temos o apóstolo Paulo tratando da igreja na área da organização. Paulo está falando aqui de uma questão que tem a ver com administração. Havia igrejas fundadas na ilha de Creta, depois nós vamos falar um pouquinho sobre Creta aqui, que era uma ilha que ficava ali no Mediterrâneo, fica, né, no mar Mediterrâneo, e Paulo detectou
Paulo tomou conhecimento de problemas que estavam acontecendo nas igrejas que estavam ali fundadas, que foram fundadas na ilha de Creta. Creta era uma ilha que tinha algumas cidades. Então, Paulo, evidentemente, não tinha condições de dar conta de todo o trabalho que ele tinha a fazer, mas tendo Paulo companheiros da sua absoluta confiança, dentre eles estava Tito, Paulo designou Tito, que por sinal, em outro momento, foi junto com Paulo para pregar naquela região, e agora Paulo, vendo a necessidade de organizar as igrejas ali na ilha de Creta, ele envia Tito para que Tito fizesse esse trabalho de supervisão, de administração, de coordenação às igrejas que estavam na ilha de Creta. Observe o que Paulo diz aqui: por esta causa te deixei em Creta. Então Paulo está dizendo que ele, nessa passagem que ele teve pela ilha de Creta, ele deixou, nessa ocasião específica, ele deixou Tito para que Tito fizesse um trabalho administrativo. E qual foi o trabalho designado para Tito? Que ele pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Então havia algumas coisas que precisavam ser corrigidas nessas igrejas. Certamente coisas relacionadas ao padrão de conduta, aos hábitos, à questão doutrinária das igrejas. E além de Paulo ordenar a Tito que colocasse em ordem as igrejas, administrasse aquilo que precisava ser administrado nas igrejas, corrigindo as falhas, Paulo também recomendou que ele colocasse de cidade em cidade presbíteros, ou seja, líderes sobre essas igrejas. Então o trabalho de Tito na ilha de Creta não era cuidar especificamente de uma igreja. O trabalho de Tito era preparar homens, presbíteros, para que pudesse cuidar dos grupos, das igrejas locais que existiam em localidades ali na ilha de Creta. É interessante a gente observar a preocupação de Paulo com essas igrejas e a forma que Paulo usou para resolver o problema. Fica muito claro nesse versículo 5 que Paulo tinha uma visão muito ampla de administração e ele transfere conhecimentos a Tito para que Tito faça essa coordenação, faça essa supervisão, acompanhe essas igrejas ali da ilha de Creta, corrigindo as discrepâncias que precisavam ser corrigidas e, ao mesmo tempo, estabelecendo presbíteros aptos para cuidar diretamente dessas igrejas. Temos aqui um exemplo magnífico de organização. Então, isso aqui é mais uma evidência clara de que a igreja tem que ter liderança, sim. A igreja tem que ter administração, sim. E o crente precisa ser pastoreado, o crente precisa ser acompanhado, o crente precisa ser cuidado por um líder, cuidado por um pastor. O crente precisa disso. Nós encontramos com muita clareza aqui o apóstolo Paulo mostrando essa necessidade para aqueles grupos, aquelas igrejas que estavam estabelecidas na ilha de Creta. Problemas que tinham que ser resolvidos dentro da área humana, dentro da área organizacional. Nós não estamos falando de organismo, estamos falando de corpo aqui. Nós não estamos falando da igreja no sentido espiritual, estamos falando da igreja como organização que necessitava de correções, necessitava de um acompanhamento e Tito estava ali por ordem de Paulo para fazer esse trabalho administrativo, organizacional. Tá certo? Versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus,
não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que nós temos aqui a partir do versículo 6? Temos um padrão de qualidade. Paulo orienta Tito que ele separe homens para ser presbíteros, ser líderes, pastores na condução das igrejas. Mas Paulo aqui coloca uma lista de qualificações que o obreiro precisa preencher para exercer o seu ministério. Então, observe que a chamada é divina? É divina. Quem chama a pessoa para o ministério é Deus que dá a chamada. Mas cabe à igreja, cabe o pastor da igreja, cabe a eles a responsabilidade de reconhecer nesse obreiro essas qualidades, esse padrão de conduta, para que ele, sendo aprovado pela igreja, sendo reconhecido essas qualidades na vida dele, ele possa exercer a sua função. Então veja que coisa interessante. Olha como são as coisas. Se a chamada fosse depender só da ordem divina, né, diretamente eu estou falando, né? Se a chamada fosse só de ordem divina, não precisava dessa recomendação. No entanto, fica muito claro para nós aqui que não basta o obreiro só ter chamada. Além de ter a chamada, o obreiro precisa se qualificar dentro desse padrão de qualidade que vai fazer com que ele seja apto para exercer a sua chamada. Tem gente na igreja que tem um chamado de Deus, tem uma chamada, mas ele vai viver eternamente com essa promessa de chamada e não vai se concretizar na sua vida. Porque muitas vezes, por ele achar que tem uma chamada de Deus, ele não deve se sujeitar à orientação, ele não deve se submeter à ordem, ele acha que não deve se submeter, não deve obedecer a homens, porque ele tem uma chamada de Deus. Deus falou com ele. Pois é, Deus chama, mas essa chamada é sua, precisa de alguma forma ser confirmada, e a confirmação vai ser o reconhecimento do seu pastor, o reconhecimento da igreja, que vai ver em você essas qualificações aqui, que é o padrão de qualidade para que alguém possa exercer bem o seu ministério. Não adianta uma pessoa ter uma chamada divina, né? Às vezes a pessoa tem uma chamada para exercer uma função, mas a pessoa não se qualificar com esse padrão de conduta que está relacionado à organização da igreja. Ele precisa ser irrepreensível, marido de uma mulher, ele precisa ter os seus filhos sob sujeição, não pode ser acusado de dissolução, não pode ser desobediente, né? Então, os filhos dele precisam ser exemplo. O número 7 aqui, o versículo 7, ele precisa ser irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Então, ele tem que ser uma pessoa leal, honesta, dedicada, uma pessoa empenhada. Não pode ser soberbo, não pode ser iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Se o obreiro não estiver dentro desse padrão de qualidade, ele não pode ser consagrado. Agora, isso aqui está dentro da ótica humana. Está dentro da ótica humana. Está dentro do dia a dia do ser humano.
Por isso que eu afirmo para vocês que o obreiro pode ter, de repente, um chamado de Deus, mas se ele não preencher esses requisitos, cabe à igreja não receber, não aceitar. Porque se o cidadão for obreiro com todos esses defeitos, ele vai ser um problema para a obra. Ele vai ser escândalo para o evangelho. Ele vai ser um problema para o trabalho da igreja. Então, o obreiro precisa preencher esses requisitos para que ele possa, agora sim, exercer bem a sua chamada. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso está dentro do âmbito organizacional. Nós estamos falando da igreja como organização. A igreja precisa olhar essas coisas porque está dentro da ótica humana, não está dentro da ótica divina. Por isso que a igreja tem total responsabilidade nos obreiros que separa para fazer a obra, para ser líder e para tocar a obra à frente. Tá certo? Bom, vamos aqui ao nosso comentário da lição. O comentarista colocou algumas coisas aqui muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. No primeiro tópico, ele colocou aqui Tito e as igrejas na ilha de Creta. Aqui temos a parte histórica, que é interessante para você entender o que levou Paulo a ordenar Tito ir para Creta, a deixar Tito em Creta, né? Mais especificamente. Então nós vamos entender aqui as questões históricas que envolvem essa cidade, essa ilha, e que envolveu também as decisões tomadas pelo apóstolo Paulo. Então diz o seguinte aqui no primeiro subtópico, Tito, versículo 4. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma, deliberei invernar ali. E não aqui, como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 vezes em Gálatas, uma em 2 Timóteo, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma. Aí temos a referência que confirma isso, 2 Timóteo 4:10. E em Nicópolis, Tito, capítulo 3, versículo 12. Então nós temos aqui um breve relato histórico, onde nós encontramos Tito como uma personagem, uma pessoa, um obreiro, que foi ajudador de Paulo em algumas das suas viagens. Tito era grego, não judeu, né? E ele se converteu e foi discipulado por Paulo, estando apto para depois exercer o ministério pastoral, né? E foi muito útil para Tito, para Paulo, conforme nós lemos aqui. No segundo subtópico, o pastor de Creta. Versículo 5. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então nós temos aqui em Atos capítulo 27 o relato de que Paulo, quando estava sendo levado para Roma, prisioneiro, aí teve aquela questão do naufrágio, né, que Paulo enfrentou. No capítulo 27, versículo 8, nós temos o registro de que o navio que estava conduzindo Paulo os deixou ali numa região, num porto chamado Bons Portos, né? E essa região pertence à ilha de Creta. Nessa ocasião, Paulo estava ali de passagem, indo para Roma, e não foi nesse período que ele deixou Tito ali.
Ele deixou Tito ali em um outro momento. Quando ele passou por ali, ele aproveitou o momento para evangelizar naquela ilha. Mas ele não deixou Tito naquele momento ali. No terceiro subtópico, nós temos aqui Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Lendo a carta de Tito, fica muito claro para nós que o que Paulo queria corrigir na igreja era um relaxamento de comportamento na vida espiritual daqueles crentes de Creta, os cretenses, e fica claro também pelas próprias colocações do apóstolo Paulo que esse problema que estava acontecendo na igreja era uma questão cultural, era algo que também já fazia parte da própria vida do povo de Creta. Porque, irmãos, entenda uma coisa, a Bíblia nos diz que a igreja ela é sal da terra e luz do mundo. Mas, olhando pela ótica humana, a igreja ela também sofre reflexos da sociedade. A igreja sofre reflexos da sociedade. Mas o que o senhor está dizendo, pastor? Sim, a igreja sofre reflexo. O que a gente veste, o que a gente come, a linguagem que nós temos no nosso dia a dia, ela vem de uma vida em sociedade. As nossas vestimentas de hoje não são as mesmas da década de 60. Claro que não. Na década de 60 se vestia de um jeito. Na década de 20 desse século que estamos agora, no século 21, ou seja, em 2025, nós temos hábitos de vestimentas que não eram da década de 60. As roupas, o tipo de roupa, o tipo de camisa que se vestia, os formatos. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós nos vestimos hoje dentro de um contexto social de hoje. A Bíblia nos ensina que nós precisamos nos vestir com ordem e decência, que nós devemos ter muito cuidado para não escandalizar o Evangelho. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: a igreja ela sofre reflexos naturalmente da sociedade. Porque nós vivemos em sociedade. A igreja não vive isolada da sociedade. Pelo contrário, ela vive dentro da sociedade. Nós fazemos parte da sociedade e lá no meio da sociedade nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Por isso que crente, mesmo sendo crente, ele trabalha no meio de não crentes. O crente, mesmo sendo crente, ele anda no ônibus junto com as pessoas não crentes, ele tem que viver em sociedade. E nisso que ele vive em sociedades, o crente também sofre reflexos. Só que a gente precisa ter cuidado para que os maus hábitos da sociedade, a corrupção moral da sociedade, os pecados cometidos pela sociedade, precisamos ter cuidado para que isso não faça parte da nossa vida. Então, nós vivemos dentro da sociedade, mas precisamos estabelecer limites de acordo com a palavra de Deus, precisamos ter limites na nossa vida para não deixar que as impurezas da sociedade, os pecados praticados pela sociedade, não venham fazer parte da nossa vida. E o que estava acontecendo na ilha de Creta? O que estava acontecendo lá? Infelizmente, os pecados da sociedade cretense estavam entrando dentro da igreja. Estava havendo uma abertura para que o pecado entrasse na vida social, na vida diária dos crentes. Então, Paulo, ele traz
uma palavra de correção. Paulo orienta Tito para que Tito corrija essas discrepâncias, essas falhas, para não minar a pureza, não minar a santidade da igreja, para preservar a igreja desses maus hábitos e costumes que fazia parte da sociedade da ilha de Creta, mas não poderia fazer parte da igreja. Então Paulo traz aqui uma palavra para corrigir essas falhas, tá certo? E ele ordena que se estabeleça presbíteros para cuidar de perto dessas igrejas. Deu para entender? Então, isso é para a gente compreender um pouquinho aqui o que estava acontecendo na ilha de Creta em relação a essa convivência de crentes com os não crentes. Tá bom? Agora, no segundo tópico, o que nós temos aqui? A institucionalidade bíblica da igreja. Número 1, a instrução paulina. A organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo da cultura da região. Já falei um pouquinho sobre isso, né? Agora nós temos aqui o segundo tópico, segundo subtópico. Igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dá caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então, é importante que você entenda, ao contrário do que muita gente diz hoje, que a igreja no formato que existe hoje é uma invenção dos homens, que Jesus não estabeleceu igreja assim. Nada disso, nada disso. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus e os apóstolos deram sequência ao trabalho que se iniciou com Jesus. E a igreja, desde os primórdios, ela sempre foi conduzida com organização, com ordem de lideranças, com ordens administrativas. A igreja sempre teve organização. A igreja, ela é organismo, ela é o corpo de Cristo espiritual, mas ela também precisa de organização, ela precisa ser institucionalizada para que ela possa subsistir, tá certo? Então não é invenção do homem a organização da igreja, não é a criação de um pastor, não é uma ideia de pastor. A igreja organizada, ela é bíblica, é uma orientação dada dentro da palavra de Deus. E nós vamos provar para vocês aqui a organização no Novo Testamento da igreja. Vamos lá? Temos no Novo Testamento, terceiro subtópico aí, temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Agora eu vou mostrar para vocês aqui passagens bíblicas que comprovam a igreja como organização na Bíblia. Na Bíblia. Havia local e horário em ordem de culto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, versículo 40, está lá, onde o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade da igreja ter ordem e decência. O culto tinha que ter uma ordem. O culto tinha uma ordem. Quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tudo para edificação. Então, o culto tinha uma ordem. O culto não era uma desordem. O culto era organizado, institucionalizado.
Por que as pessoas hoje insistem em dizer que não existe dentro da Bíblia a ordem para congregar? Mais abaixo, reunião de ministérios para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época, de uma igreja emergente. Atos capítulo 14, versículo 23, a igreja se reunindo para a separação de obreiros. Está aqui. Então, ao contrário do que muita gente quer fazer, né? As pessoas muitas vezes vêm e se dizem chamados por Deus para serem pastores, serem apóstolos, serem bispos, mas não querem se submeter a uma ordem, não querem aprender, não querem ser discipulados, mas querem ser cabeça. Mas, biblicamente falando, existe uma ordem ministerial. E as pessoas se tornam obreiros sempre depois de serem enviados por alguém, por uma igreja, sempre depois que são enviados por uma igreja, por um ministério. As pessoas recebem a posição de mãos e vão exercer o seu ministério. Então, o que a gente vê por aí hoje é, na verdade, um desacerto, é algo que está completamente fora da ordem bíblica no que diz respeito à ordem ministerial. Mais abaixo, foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. Atos capítulo 15. Os apóstolos se reuniram para discutir questões doutrinárias da igreja. E ali eles tomaram decisões. Chegaram à conclusão de que não deveria obrigar os gentios a circuncidar. Eles tomaram decisões, e essas decisões passaram a valer como ordenança, como ordem, né, como regra, para ser ensinado em todas as igrejas. Uma das ordens era não obrigar os gentios a circuncidar, né? Deveriam se abster da prostituição, da carne sufocada, carne com sangue. Então, foi estabelecido ali em Atos capítulo 15, orientações através do ministério que estava reunido, através dos apóstolos, para que fossem transmitidos às igrejas esses ensinamentos, e eles deveriam ser seguidos e obedecidos por todos. Mais abaixo aqui, as igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Romanos capítulo 15, versículo 25 e 27 também trata. Então a igreja tinha coleta, a igreja tinha contribuição, tá certo? A igreja os irmãos faziam contribuições, e com essas contribuições que a igreja recebia, a igreja se organizava com essas contribuições para atender os mais pobres, os necessitados. Nessa época a igreja sofria muita perseguição, muitos crentes ao se converterem perdia tudo, perdia a convivência com sua família, perdia suas casas, perdia seus empregos, e ficavam ao léu da sorte, e aí a igreja tinha que sustentar essas pessoas. Então a coleta de ofertas, o dízimo, a contribuição é bíblica. A igreja recebia a coleta e fazia também, com parte do que recebia, fazia o trabalho social, que era atender essas famílias mais necessitadas. Então existia um trabalho de assistência social muito importante feito pela igreja naquela época, tá certo? Então a igreja precisa ter organização para isso, para dar conta desse trabalho. Mais à frente aqui, havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética, porque tínhamos um problema sério na igreja de Corinto. Tinha um caso lá terrível de alguém que estava se relacionando com a sua própria madrasta, um adultério que na verdade era um incesto. E aí houve uma necessidade de Paulo convocar que os irmãos se reunissem e tratassem do assunto, que era um assunto sério, um problema grave que estava dentro da igreja. Então foi feita lá uma comissão de ética para resolver o problema. Organização, a igreja se reunia. Nós temos também a tesouraria, Coríntios capítulo
1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 até o 3, trata sobre essa questão, uma ordem que envolvia a questão ali de secretaria e tesouraria da igreja. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identificar as pessoas. Existia carta de recomendação. O obreiro que era enviado para levar uma ajuda financeira a uma outra igreja, ele saía da igreja com carta de recomendação, mostrando que a igreja tinha uma organização, gente. A igreja tinha uma organização muito séria. Muito bem, no terceiro tópico nós temos aqui questão atual, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Então, ao contrário do que muita gente pensa hoje, a igreja deve se reunir para pregar, para adorar, para cultuar, para participar da Santa Ceia. A igreja deve congregar, está escrito lá na carta aos Hebreus, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Então é bíblico que a igreja se reúna, que a igreja congregue, que a igreja esteja reunida para participar da Santa Ceia. Isso é bíblico, isso é saudável e isso é muito importante para a vida do crente, tá certo? Não é uma coisa inventada por nós, é algo orientado dentro da palavra de Deus. Muito bem. No segundo subtópico, nós temos aqui a experiência pentecostal. Aqui é citado Charles Fox Parham, que foi um importante líder do movimento pentecostal no início dos anos 1900, mas que acabou deixando de fazer parte de uma igreja institucionalizada e ele passou a ser um pregador itinerante, abandonando a igreja enquanto organização. Aqui está sendo colocado um exemplo de alguém que tomou uma decisão, mas que não é algo que faz parte do nosso movimento pentecostal hoje, porque nós, por exemplo, da Assembleia de Deus, somos uma igreja pentecostal e organizada. Seguimos um padrão de organização por entendermos à luz da Bíblia que a igreja precisa congregar, se reunir, se estruturar para que ela possa levar à frente a obra de Deus. Isso é bíblico e é saudável. No terceiro subtópico nós temos aqui, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade, isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Em 1930 foi criada a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que tinha como finalidade reunir os pastores para juntos eles discutirem questões relacionadas a doutrinas, aos usos e costumes da igreja, ao padrão doutrinário da igreja, para que a denominação aqui no Brasil tivesse um padrão, tivesse uma identidade, né? E foi muito útil, foi muito importante, e até hoje as Assembleias de Deus, elas têm esse cuidado, né, de se manter organizada para que possa avançar na pregação do Evangelho. Portanto, finalizando aqui esta lição, a organização da igreja é algo necessário, fundamental, é bíblico, é saudável e os nossos irmãos, amigos, carinhosamente aqui, falando a vocês, aqueles que são titulados desigrejados, procure uma igreja, se una a nós,
Vamos juntos fazer a obra de Deus. Vocês têm muitas qualidades, vocês têm muitos talentos, vocês têm muita capacidade de somar forças para o crescimento do reino de Deus, conforme as Escrituras nos ensinam. Talvez você tenha sido machucado, magoado em algum momento, e você esteja se dizendo cristão, mas fora da igreja por essa razão. Mas olha, a Bíblia nos ensina que precisamos aprender, precisamos suportar uns aos outros na fé. Precisamos aprender a conviver, mesmo com as diferenças que às vezes surgem. Porque a igreja somos todos nós, quando estamos unidos numa só fé, num só espírito, numa só esperança, unidos pela palavra de Deus. Mas essa palavra nos ensina que o exercício do amor, ele vem através da convivência e do exercício, da prática de suportar uns aos outros. Deus abençoe. Espero que essa lição tenha servido aí para o elevo espiritual dos nossos queridos irmãos e que seja de grande edificação para todos. Compartilhe nossa live e nos ajude aí, a nossa live, o nosso vídeo, né? Porque isso aqui é gravado. E nos ajude a avançar cada vez mais com os nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Compartilhe, comente e convide as pessoas para fazer parte do nosso canal. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.